Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Eu sou Alessandro Oliveira e vou passar para vocês um pouquinho sobre interpolação de quadro de vídeo. Ué Alessandro, mas você já não lançou um vídeo sobre como fazer isso no Filmora? Sim, eu falei para vocês um vídeo sobre como fazer interpolação de vídeos no Filmora. Só que lançou um outro programa que faz a tarefa um pouco mais rápido e eu quero trazer esse conteúdo para vocês. Se liga nesse vídeo, onde eu vou estar mostrando para vocês aqui uma prévia de um vídeo reproduzindo em 15 frames, um vídeo também reproduzindo em 30 frames e um vídeo reproduzindo em 60 frames. Você pode ver que a diferença é gigantesca. Então eu vou mostrar para vocês como fazer essa alteração sem você perder qualidade de imagem e você vai ganhar mais frames no seu vídeo, deixando o seu vídeo cada vez mais fluido. Então pessoal, estamos aqui na área de trabalho do computador e nós vamos utilizar o programa FlowFrames, que é esse programinha aqui. Vamos fazer o procedimento de transformar um arquivo de 30 frames em 90 frames, em 60 frames, enfim. Primeiramente nós precisamos do arquivo de 30 frames. Então o que eu fiz aqui? Eu criei duas instâncias aqui do OBS e nesse arquivo de vídeo que você está vendo agora, eu vou interromper a câmera. Eu vou interromper aqui a Logitech 920 e vou utilizar o outro OBS na minha Logitech aqui. Então agora vocês estão vendo aí, ó, o arquivo de vídeo, só que nesse OBS ainda não estou gravando, tá? Não estou gravando, só botei aqui para vocês verem. Eu tirei o efeito chroma aqui para ele não embaçar aqui a imagem, tá? Porque o efeito chroma aqui dá um vulto verde na minha mão. Nesse OBS, como vocês podem estar vendo as configurações dele, eu vou colocar em 30 frames, na verdade já está em 30 frames, e aqui na resolução onde eu costumo gravar. Mantendo nessa resolução eu vou iniciar uma gravação. Como vocês podem estar vendo, eu estou gravando aqui agora ele em 30 frames. Vou fazer aqui um gestozinho com a mão, vamos dizer assim, para vocês terem uma noção de como vai ficar depois de convertido ele em 60 ou 90 frames. Eu vou interromper a gravação agora e vamos ver como vai ficar o resultado desse vídeo. Como vocês podem estar vendo, eu fiz essa parte aqui do vídeo e agora eu vou interromper aqui a câmera e vou iniciar a câmera através do outro OBS para vocês conseguirem continuar assistindo o procedimento. Agora com o arquivo em mãos, eu vou lá na minha pastinha e vou arrastar esse arquivo para cá. O arquivo que eu acabei de gravar está aqui e vamos utilizar ele no programa. Agora sim, vamos abrir o programa FlowFrames. Venha conhecer o painel do Mega Optimize. Com apenas um clique, em menos de um minutinho, você resolve o estado do seu computador. Tô aqui na tela do meu computador, olha a quantidade de processos do uso da CPU. Olha aqui, ó, 40%, 41%, 42% de consumo de memória RAM. O painel é basicamente esse daqui, do Mega Optimize, e você vai utilizar aqui esses três botõezinhos. Clica, 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 resolve aqui o teu problema com esses três botõezinhos. Como por exemplo, eu tô colocando esse daqui pra rodar. Isso aqui porque eu ainda tô utilizando alguns programas e ferramentas aqui, mas olha só como é que já ficou. Os processos caiu pra 70%, olha a memória, 18%, tá? Você vai ganhar FPS, vai reduzir input lag, reduzir bug, melhorar muito a velocidade e o desempenho do seu computador. Se você estiver interessado em conhecer o painel do Mega Optimize e ver que realmente funciona, aqui na descrição eu vou deixar um link para você estar conhecendo ele melhor, beleza? Tamo junto, agora continua o vídeo aí. Na tela inicial do programa, do jeito que você instalar e abrir o programa, não altere absolutamente nada, tá? Aqui você vai deixar sempre na primeira opção, aqui sempre na última opção, se por acaso lançar uma atualização, você sempre vai colocar na última, e aqui nesse arquivo aqui, ó, H264. Mantém nessa extensão aqui. Por padrão, normalmente já vem nessa opção, mas caso não esteja nessa opção, você coloque. Então aqui é muito simples. Eu vou pegar o arquivo de vídeo que eu gravei e vou arrastar e soltar em cima do programa. Pronto, soltei o arquivo em cima do programa. Ele vai carregar as informações do frame do vídeo que está aqui em 30. E eu vou transformar ele em 60, ou seja, eu vou dobrar 2x. Aqui em velocidade eu vou deixar em normal mesmo. E o programa é muito simples, gente. Não precisa você mexer em absolutamente nada. É só você vir aqui, ó, Interpolation. Pronto. Após você clicar, o programa vai começar a trabalhar no seu arquivo. E daqui a pouco você vai ter um novo arquivo com uma qualidade melhor. Ou seja, ele vai estar com um arquivo com desempenho melhor para que quem esteja assistindo tenha uma suavidade melhor no seu vídeo. Então vou aguardar o arquivo terminar de converter e já volto com vocês. Como vocês podem estar vendo, a previsão aqui é de 3 minutos nesse arquivo. E já para ir adiantando, eu vou deixar uma dica. Aqui nessa opção, se você clicar nela, você vai ver aí que tem 20 e 28 nessas duas opções aqui. Quanto menor o número, maior é a qualidade do vídeo que ele vai te entregar. Porém, é aquela questão, o arquivo vai ficar gigantesco. Então toma cuidado para você não reduzir muito, porque o arquivo vai ficar muito grande, o seu arquivo final. Vamos aguardar o término da conversão e a gente já vê como é que ficou o antes e o depois.
Lembrando que esse programa utiliza inteligência artificial juntamente com a sua placa de vídeo, no meu caso aqui uma GeForce GTX 1050 Ti. Como vocês podem estar vendo, o programa levou 3 minutos e 4 segundos para fazer essa conversão. Vamos ver como ficou o antes e o depois. Aqui eu tenho o antes e aqui eu tenho o depois. Então, vamos assistir. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar no vídeo. Esse aqui é o arquivo de antes. Vamos ver como ficou o arquivo depois. Como vocês podem estar vendo, ele houve uma melhora no vídeo, mas nesse caso aqui não foi muito absurda. Por quê? Principalmente porque meu fundo é verde, então ele não melhorou muito em termos de qualidade do vídeo. Ele não consegue, principalmente utilizando a câmera, a minha webcam, ele não consegue pegar muito detalhe de imagem. No caso de uma utilização de arquivo feito pelo celular, você vai ver que a qualidade melhora absurdamente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma gameplay fazendo ele em 30 frames e convertendo em 60 frames utilizando o programa. Então assiste aí. Como vocês podem estar vendo, ó, a faixinha, ó, muito mais desempenho entre o arquivo de 30 frames e o arquivo de 60 frames. Sem contar o fundo, que se você reparar, ó, o fundo, você olha para o fundo, você vê tudo tranquilamente, perfeito. E aqui você vai ver o fundo tremido. Ó, a cada cenário que passa, o fundo fica meio tremido, como vocês podem estar vendo. Quer ver uma diferença ainda maior? Eu tenho um outro arquivo aqui. Nesse arquivo aqui você consegue enxergar ainda mais, principalmente porque o arquivo original está em 30 frames, eu converti ele em 15 frames e interpolei ele em 60 frames. Você pode ver o mesmo vídeo, que aqui está com um desempenho muito sensacional, tá bonito de assistir. Aqui ele já está um pouco, vamos dizer assim, um pouco atrasado. E aqui você vê a diferença absurda, que parece que o vídeo está travando os fundos. Na moto aqui, por exemplo, ó, como tá tranquilinho de assistir, esse aqui tá mais ou menos e esse aqui tá uma bosta. Então nesse arquivo aqui você consegue ver que há uma diferença absurda entre você assistir um vídeo em 15 frames, em 30 frames, em 60 frames. Você vê uma diferença absurda entre um e outro. Então é isso, pessoal, como vocês podem estar vendo aí, tem uma diferença absurda, dependendo do seu vídeo, dependendo do vídeo não vai ter uma diferença muito absurda. Eu já sabia que não ia ter uma diferença tão absurda nesse vídeo aqui com o fundo utilizando a webcam, mas eu quis mostrar para vocês que nem todo vídeo vai ter uma qualidade absurda de diferença. Eu quis gravar para vocês nesse fundo verde aqui para vocês perceberem que nem todo arquivo você vai conseguir salvar. Se a câmera não for muito boa, você não vai conseguir salvar. Você não vai conseguir criar muitos detalhes porque ele precisa de um arquivo com boa qualidade para ele transformar em um arquivo com boa qualidade, com mais fluidez. Esse programa ele faz interpolação de quadros, ele não melhora a qualidade gráfica do seu vídeo. Então entenda que você tem que ter uma câmera razoavelmente boa em termos de qualidade, beleza? Então como vocês podem estar vendo, há uma diferença sim, mas tem os seus requisitos para a utilização do programa para que você consiga ver um resultado muito bom. Então é isso, amigos, eu espero que esse vídeo esteja agradando vocês. Na semana que vem a previsão é eu falar sobre um lançamento, vamos dizer assim, uma inovação da tecnologia. Então fica ligado porque agora nós temos vídeo toda terça e sexta-feira, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal lá embaixo, também comentar, deixar muitos likes e vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada dia mais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do canal Manix da Tecnologia.